Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a análise do DIEESE é com Clemente Ganslúcio, diretor técnico da entidade. Bom dia, Clemente. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Clemente, a gente tem um dado que foi divulgado para uma pesquisa realizada pelo DIEESE, divulgada ontem, que a cesta básica em Fortaleza foi apontada no último mês de agosto como sendo a mais cara entre todas as capitais do Nordeste. E esse é um aspecto importante, né, das pessoas saberem que a cesta básica, o custo dela varia, não só conforme a região, mas também ela impacta de acordo com a classe social, né, Clemente? Exatamente. A participação da alimentação, do custo da alimentação no custo de vida para as famílias mais pobres tem uma presença maior, portanto, a participação do custo de vida no orçamento das famílias com os menores salários, com os menores rendimentos, tem uma participação maior, chega a ser muitas vezes mais de 1/3 da renda da família que tem um salário próximo ao salário mínimo. Se a renda muitas vezes é inferior ao salário mínimo, essa participação cresce, porque, evidente, o custo da alimentação interfere, porque é um item do orçamento que a pessoa tem a necessidade física de gastar, de consumir, e, portanto, pesa de maneira diferenciada conforme a renda. O DIEESE pesquisa a cesta básica em capitais. Nessas capitais a diferença não é pequena, só para termos uma ideia, agora no mês de agosto, a cesta básica mais cara foi aqui em São Paulo, no valor de R$ 481. Do outro lado, o valor da cesta básica menor foi na cidade de Aracaju, na capital de Sergipe, com um valor de R$ 338, portanto, uma diferença quase de R$ 150 entre a cesta básica, cujo valor é menor, Aracaju, 338, para São Paulo, 481. A variação dos preços da cesta básica também é um indicador importante. Os dados mostram que no mês de agosto a cesta básica diminuiu de preço em todas as capitais pesquisadas, apesar de ter uma variação nos últimos 12 meses que oscila entre 5,6% e 13%. Portanto, variações bem acima da variação média da inflação, que está em torno de 3,5%. Portanto, a indicação de que o custo da cesta básica, que tem uma participação tão importante para aqueles que têm menor renda, vem crescendo, os preços vêm crescendo nos últimos 12 meses, acima da inflação média, apesar de que a boa notícia é que no mês de agosto os preços declinaram. Isso é importante, de todo modo, a relação do custo da cesta básica com o salário vem crescendo. O DIEESE estima que o salário mínimo necessário para uma família de 2 adultos e 2 crianças seria da ordem de R$ 4.044, portanto, mais de 4 vezes o valor do atual salário mínimo de R$ 998. Motivo pelo qual será muito importante que o Congresso debata a política de valorização do salário mínimo. O governo federal já indicou que haverá um congelamento do crescimento do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo será simplesmente mantido o seu poder de compra de R$ 998, somente com o reajuste da inflação, portanto, repondo o poder de compra, mas não propiciando o aumento real do salário mínimo. E isso, evidente, compromete uma estratégia distributiva, uma estratégia de crescimento da base salarial, porque o salário mínimo tem um papel importante na sustentação de um padrão mínimo salarial. Quando se congela esse valor, na verdade, está se orientando a economia a não fazer o crescimento dessa base salarial. Portanto, a cesta básica é uma pesquisa que o DIEESE faz nessas capitais todas, mostrando as diferenças dos preços, a variação de preços produtos a produto e a composição do custo da cesta básica em cada uma dessas capitais, mostrando diferenças importantes do ponto de vista do custo de vida. Glauco.
Clemente, às vezes quando as pessoas falam, né, do avanço do Brasil nos anos anteriores, né, desde o início ali dos anos 2000 até pouco tempo, quando muita gente saiu da linha de pobreza, fala-se bastante do Bolsa Família, mas a política de valorização do salário mínimo, ela foi fundamental nesse aspecto também, assim como o crescimento do emprego. Agora, hoje a gente tem esse cenário, né, Clemente, onde o custo da cesta básica aumenta, sem uma política de valorização do salário mínimo definida, com desemprego, e os novos empregos que surgem são precarizados, com gente ganhando menos que um salário mínimo. É um panorama que exige muita atenção, não, Clemente? Exato, é uma situação de uma diversidade muito severa para boa parte dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores que têm menores rendas, empregos não tão qualificados, empregos muitas vezes precários, ocupações instáveis, inseguras, com baixíssimos rendimentos, com jornadas de trabalho extenuantes, excessivas, 12, 14, 15 horas de trabalho, trabalho de segunda a domingo, ou seja, sem nenhum tipo de intervalo, são 7 dias por semana, 30 dias no mês, ou seja, é uma situação muito difícil. E a situação revelada do ponto de vista da renda também é uma situação dramática, porque mesmo essa sobrejornada, esse esforço monumental, repercute em salários extremamente baixos, que não dão conta de atender às necessidades básicas das pessoas e das famílias, o que coloca constrangimentos severos, não só para as famílias que vivem dificuldades extremas, mas para toda a economia, porque se essas pessoas não têm uma condição melhor, a repercussão disso para a economia é que a economia não ganha dinamismo, porque não tem poder de consumo na massa salarial, porque os empregos não aparecem e a economia fica uma economia rastejante como essa que nós temos hoje, com crescimentos muito baixos, inferior à necessidade que a sociedade tem em termos de crescimento econômico para gerar emprego e renda para todos.